Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo sobre a minha trajetória de lá do Brasil até aqui na Suécia. E eu resolvi fazer esse vídeo porque uma seguidora minha que me segue há anos deixou um comentário no meu último vídeo. Não sei, na verdade, se foi no meu último vídeo, mas eu vou linkar ele aqui porque eu não sei quando que esse vídeo aqui vai ao ar. E eu resolvi fazer esse vídeo porque, como eu disse no meu vídeo de aniversário, eu escondi muita coisa de vocês, não pude falar sobre muita coisa pra vocês e hoje eu sinto que eu tô preparada pra falar sobre essas coisas e também porque muita gente nova tá chegando aqui, inclusive seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. E eu quero falar pra vocês por que eu, uma carioca de 34 anos, com uma filha de 7 anos, vivo na Suécia. Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro que tudo que eu falar nesse vídeo aqui, eu posso provar. E que se tiver algum erro aqui, ele vai estar ligado à timeline, ou seja, a minha memória falha de vez em quando e eu esqueço a ordem das coisas, mas tudo que eu falar aqui aconteceu, ok? Só para deixar bem claro para vocês. Eu vim parar aqui na Suécia porque a minha filha, ela é metade sueca, né? O pai dela é sueco. Ele, no momento, não mora na Suécia, eu não sei se ele mora no Brasil, não sei onde ele mora, mas eu acho, até onde eu soube, ele mora no Brasil. E a gente mora aqui. E como que foi que isso tudo aconteceu, né? Como é que eu vim parar aqui e o pai da minha filha não tá aqui e como é que foi esse fuzuê todo aí? Então, eu conheci o pai da minha filha num site chamado Brazil Cupid. É um site de relacionamento que a maioria das pessoas que estão lá são brasileiras e os homens são, a maioria deles é estrangeiro. Eu, na época que eu conheci, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e a gente ficava conversando só online e um belo dia meu relacionamento acabou e aí a gente decidiu se encontrar. E aí, amor à primeira vista, era o meu estilo de homem, ele era muito bonito, um corpão, super simpático. Eu falei, pronto, tô apaixonada. Já começamos a ficar. E aí, em pouquíssimo tempo de relacionamento, a gente resolveu ter a Vavá, que é a minha filha de 7 anos. E foi uma coisa assim muito louca, porque eu tinha 24, 25 anos na época, 24. E 25. Ai, não lembro, gente. Não lembro. Mas enfim, eu engravidei muito. Foi uma coisa muito recente, assim. O relacionamento era muito recente e a gente resolveu que ia ter um filho. A gente tava muito apaixonado, resolveu que ia ter um bebê. E aí, óbvio que eu aceitei, porque pra mim, o pai da minha filha, ele tinha todas as características de uma pessoa que eu queria que fosse o pai de um filho meu. Então, obviamente, eu aceitei ter um bebê com ele. E, gente, eu fui até velha, assim, porque eu vou dizer pra vocês que 20 e poucos anos pra mim já não é mais, a pessoa já não tá mais tão, já não é tão perdoável, né, cometer certos erros. Mas até velha, eu era muito idiotinha, então assim, eu achava que, eu tô misturando a base aqui no dorso da minha mão. Eu achava que aquelas minhas qualidades de detetive de Facebook eram suficientes pra ser a espertona, saber de tudo. Então, na época que eu comecei o meu relacionamento, eu não sabia quase nada do pai da minha filha. Eu sabia o que ele me falava e o que eu achava dele na internet, mas assim, como eu tava apaixonada e ele era muito bacana, eu me deixei levar demais. Eu não sabia nada sobre ele. E calhou de que quando eu já tava grávida, eu descobri
um monte de coisa sobre ele. E essas coisas eu só fui descobrindo depois que eu já tava. Acho que eu já tava com 6 meses, 5, 6 meses de gravidez. Porque eu fui postar uma foto nossa na internet, uma montagem, né? Era uma foto nossa juntas. E depois que eu postei essa foto na internet, eu marquei ele. Várias mulheres começaram a me contactar, várias pessoas falando coisas pra mim. E assim, pra mim foi um choque, porque até então ele era um príncipe encantado. Ele era um cara super bacana mesmo. E eu acreditava em tudo que ele falava. Ele era um cara muito legal e eu tava apaixonada e tava grávida. E então eu simplesmente acreditava em tudo que ele falava. E nada do que essas mulheres vinham falar pra mim na internet, né? Ah, que eu tive filho com seu namorado. Ah, que ele tem um monte de filho. Ah, que ele é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu não acreditava em nada, porque eu preferia acreditar nele. Eu sempre tirava satisfação com ele em relação às coisas que me falavam. E ele sempre desmentia. E eu sempre acreditei. E aí, aconteceu o seguinte. Primeiramente, tá? Quando eu engravidei e tudo mais, ele. A gente estava junto, mas eu estava trabalhando no Rock in Rio. E aí, como eu trabalhava no Rock in Rio, eu ficava até no. São 2 semanas, né, no Rock in Rio. Uma semana eu fiquei com ele, dormindo no hotel que ele tava, porque ele trabalha embarcado, então dias antes dele embarcar, ele tem que ficar num hotel esperando ficar um tempo bom para poder voar com o helicóptero do heliponto até o navio, né? A plataforma, sei lá o que. Acho que na época era navio. E aí eu fiquei com ele uma semana de trabalho e na outra eu fiquei na casa do meu amigo, que morava pertinho do lugar onde é feito ali o Rock in Rio, que eu esqueci o nome agora, na cidade do rock lá. E aí foi quando eu tava trabalhando no Rock in Rio que eu engravidei. E aí aconteceu uma coisa muito louca. Por quê? Porque no Rock in Rio, vocês sabem, né, gente? Eu não sei quem já foi no Rock in Rio, aparece uma opção de famoso no Rock in Rio. Ai, vou botar esse espelho mais perto de mim, porque eu não tô enxergando nada. E aconteceu uma coisa muito louca. Eu vi o Caio Castro, eu tava trabalhando na tirolesa nesse dia. Eu vi o Caio Castro e eu tenho uma amiga que é louca pelo Caio Castro. E aí eu falei com ele, cara, por favor, você pode fazer uma selfie nossa? Pra poder eu mandar pra minha amiga? Ela é muito sua fã. E eu achei até meio louco isso de eu falar isso pra ele, né? Tipo, a minha amiga é sua fã, tira uma foto comigo. Não tinha nada a ver. Mas eu queria muito mandar essa foto pra minha amiga. Então, ele pegou meu telefone, foi super querido, super simpático, tirou uma foto nossa. E aí, como na época eu acho que era a Heineken que fazia a tirolesa, eu fiz na hora com o aplicativo lá, não sei se é um aplicativo, alguma coisa que botava uma borda na foto, falando que era da Heineken do Rock in Rio. E assim, não precisava explicar nada sobre a foto, né, gente? Era o Caio Castro. O Caio Castro é famoso, todo mundo sabe quem é. Então, eu peguei na hora, postei a foto no meu Facebook e marquei a minha amiga e o Caio Castro. Gente, depois que eu postei essa foto, ele sumiu. O meu namorado sumiu. Ele tirou o Facebook lá, me deletou, não sei, alguma coisa, e sumiu, desapareceu. E eu não sabia, né, gente, que eu tava grávida. Eu tinha acabado de engravidar, tá? Minha filha ainda estava se formando dentro da minha barriga em primeiros dias. E ele sumiu, desapareceu. Isso foi na primeira semana de Rock in Rio. Quando foi na segunda semana, eu já tava na casa do meu amigo. E aí eu comecei a dormir lá, né? Eu ia pra casa desse meu amigo, Ale. Cara, te amo, Ale. Muita saudade de você. E aí ele também tava trabalhando no Rock in Rio. E aí eu lembro que, como eu trabalhei pra Heineken, tinha uma galera que era de fora que tinha ganhado da Heineken uma oportunidade de viajar pro Brasil pra ir no Rock in Rio. Uma galera, se eu não me engano, sei lá, cara, da Holanda, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu fiquei conversando com um menino muito simpático, holandês, e eu falei com ele, né? Eu tô apaixonada, tal. O meu namorado é sueco. Mas eu tô muito chateada porque ele sumiu, ele não responde minhas mensagens, ele sumiu, desapareceu.
E aí ele viu que eu tava super triste, ele falou pra mim, ai, fica tranquila, tá? Se for pra ser, ele vai aparecer e tal, eu vi que alguma coisa aconteceu, ele não pode falar contigo, enfim. Ele desapareceu e eu fiquei lá, né, a ver navios. Não o dele. E, ok, descobri depois que ele tinha sumido e desaparecido por causa da foto do Caio Castro. Ele achou que eu tava trabalhando e tava, tipo, ficando com aquele cara que tava na foto. Mal sabia ele, né, que o cara era super famoso, tinha nada a ver uma coisa com a outra. E assim foi. Ele sumiu, desapareceu. Depois do Rock in Rio eu fiquei doente. Caí doente de cama. Fiquei dias na cama. E eu não sabia o que que era. Não tinha noção do que era. E aí eu fui descobrir, fui fazer um preventivo. E aí apareceu no meu preventivo ausência de gravidez com acima de 5 semanas. Gente, que resultado louco de preventivo é esse que eu nunca vi? Pra que falar ausência de gravidez com mais de 5 semanas num preventivo, né? Sem necessidade nenhuma. E aí, fiquei nessa, né? Não sabia de nada. Até mandei pra uma amiga minha na época. Falei com ela, uma amiga minha que mora aqui na Suécia. Gente, que é isso que deu aqui no meu preventivo? Aí ela me falou e tal, que ausência de corpo lúteo com mais de 5 semanas, uma coisa assim, tinha um corpo lúteo, uma coisa assim. E aí eu fiquei naquela, né, porque na época eu conversava muito com ela, que ela mora aqui na Suécia, e eu ficava falando com ela sobre ele, que eu tava apaixonada, tal, ela me deu maior força pra ficar com ele, enfim. E aí tá, 3 meses depois descobri que tava grávida. Depois de ter ficado doentíssima, sem saber o que era, descobri que tava grávida. E aí ele tinha sumido esse tempo todo, né, gente? Porque ele ficou com ódio de mim, porque eu tinha postado uma foto com o Caio Castro, sumiu, desapareceu. E aí eu finalmente, e eu esperando ele me contactar, porque eu tava grávida, né, gente? E a gente tava namorando na época, mas ele sumiu, desapareceu, eu não sabia o que fazer. E aí eu mandei um e-mail pra ele, finalmente, porque eu fiquei esperando muito tempo. E na época eu morava com os meus pais e minha mãe tava botando muita pressão na minha cabeça. Ela falou, cara, você tá grávida, o que você vai fazer? E aí eu ficava esperando ele chegar no Rio pra poder contar pra ele, porque isso é uma coisa que você não conta por e-mail, né? E aí, como ele tava demorando muito, finalmente eu resolvi contar. Falei, olha, mandei um e-mail, falei, olha, tô grávida, o que eu faço, né? O filho é seu e tal. Aí ele perguntou pra mim se eu queria algum dinheiro. E eu falei pra ele o seguinte, eu não quero dinheiro, eu só quero que você saiba que eu tô grávida e eu sou obrigada a ser mãe, porque eu decidi que eu vou ser mãe, mas você não é obrigada a ser pai. Isso aí não tem como ninguém te obrigar. E foi nesse momento que eu entendi que eu já tinha caído numa furada, né? Porque o cara tinha pedido pra ter um bebê, aconteceu uma coisa, um mal entendido, que ele nunca tirou satisfação, ele nunca me perguntou sobre aquela foto do Caio Castro no meu Face, e sumiu, desapareceu. E eu já tava grávida, e quando eu contei que tava grávida, ele perguntou pra mim se eu queria dinheiro, e eu tive que falar pra ele que ele não precisava ser pai, mas que eu queria ser mãe. E aí, depois disso, a gente marcou de se encontrar. Eu já tava com a barriga grande até. E a gente se encontrou no hotel, ele tava no hotel no Rio, tinha acabado de desembarcar, se eu não me engano. E a gente se encontrou, conversei com ele, falei pra ele sobre tudo, né, que tava acontecendo. Esqueci meu jato de sobrancelha. Inclusive foi muito bacana de encontrar com ele foi super legal comigo e tal. E aí eu falei pra ele mais uma vez que eu queria ter o bebê, que eu tava numa idade que eu não queria, não tinha um outro plano pra minha vida, que eu queria ser mãe. E aí ele falou pra mim que ok, então se você vai ser mãe, então eu vou ser pai. Eu falei, pô, beleza, porque é isso que eu quero, porque eu amo você, eu quero ficar com você, né? E ok. E eu me lembro que ele ter decidido ser pai foi uma grande surpresa pra mim, porque o fato dele ter desaparecido por um tempo me deixou muito preocupada. De assim, gente, esse cara, ele na verdade não quer ter nada sério comigo, eu tô grávida e pelo visto eu vou ser mãe solo, né?
vou ficar morando com os meus pais, vou ter que criar minha bebê sozinha. Então eu fiquei muito feliz, a gente começou a namorar de novo e ficamos juntos, né? Tudo que eu precisei, ele me ajudou e tudo mais, só que eu continuei morando com os meus pais. Ele não falou em momento algum, vamos morar junto, tal, momento algum. Eu morava com os meus pais enquanto eu tava grávida, tá? E aí eu me lembro que quando eu tava com uns 6 meses de gravidez, a gente decidiu viajar. Ele decidiu que ele queria ir pra Cabo Verde. A gente foi pra Cabo Verde, tivemos uma viagem super legal. E inclusive em Cabo Verde aconteceram umas coisas assim que me deixaram um pouco apreensivas em relação a ele. E eu sempre em contato com essa minha amiga daqui, né, da Suécia, porque eu ficava com muito medo, eu mal conhecia ele e, tipo, tava grávida, e às vezes aconteciam umas coisas assim que eu ficava meio preocupada, sabe? De tá, sei lá, correndo risco, perigo, sei lá. Aquelas coisas que dá na nossa cabeça, né? A gente tá grávida, a gente começa com aquele instinto animal de proteção. Então eu ficava com medo de tudo, eu ficava desconfiada de tudo, porque eu já tinha entendido que aquela pessoa que eu tava ali era uma pessoa que eu tava apaixonada, mas não era bem assim, uma pessoa totalmente estável, porque a tua namorada vai lá, posta uma foto na internet, você deleta ela, some e desaparece, não fala mais nada. Então, pra mim, aquilo dali já foi um alerta, né? Mas eu sempre fui assim, mesmo que eu sentisse alguma coisa na minha barriga, tipo, cara, isso aí tem alguma coisa errada. Quando eu olho pro lado assim, gente, é porque eu tenho um espelho enorme atrás de mim e eu filmo o vídeo com a câmera traseira do celular. Então eu preciso ver se tá filmando, pra não ficar falando aqui à toa, né? E agora tá filmando. E, assim, mesmo que eu sinta uma coisa na minha barriga, tipo, daquela intuição de que tem alguma coisa errada, eu penso assim, mano, vale a pena continuar fazendo isso daqui? Porque eu sempre escolho fazer uma coisa por amor. Se eu errar, eu errei por amor. Eu sempre fui assim, entendeu? Então eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas eu sempre quis passar por cima daquilo ali que eu sentia que estava errado, porque eu estava apaixonada. Então, pra mim era o caso ideal ali. Eu estava apaixonada pelo pai do bebê que tinha na minha barriga. Tipo, era um sonho pra mim aquilo ali. Eu tinha um relacionamento estável com uma pessoa que é o pai da minha filha, que quer ser pai e tá tudo lindo, maravilhoso. Eu achava isso, entendeu? Então, é isso aí. A gente foi pra Cabo Verde, eu tinha uns 6 meses de gravidez, ficamos lá, nem sei, uns 15 dias, sei lá, uma coisa assim. Depois a gente voltou pro Brasil. Ele foi trabalhar, foi fazer as coisas dele, sei lá o quê. E eu voltei pra casa da minha mãe. E assim foi. E a pressão na casa dos meus pais era grande. Porque eu tava morando com eles, né? E minha mãe ficava assim, cara, e aí? Você tá morando aqui com a gente, você tá grávida, você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Não tem como você achar que você vai ter um bebê, você vai ficar morando aqui com a gente, sendo que o pai da criança tá envolvido também, que tem como você ir morar junto com ele, fazer alguma coisa, não sei. Enfim, naquele ponto ali, da gravidez, eu tinha descoberto que ele era pai de 3 aqui na Suécia. Que ele tinha sido casado, né? Que ele era divorciado e era pai de 3 aqui na Suécia. E quando, toda vez que eu postava alguma coisa na internet da gente, com a gente juntos, vinha alguém, um fake, ou sei lá, uma mulher falar pra mim que tinha tido alguma coisa com ele, que ele era um safado, que era pra eu tomar cuidado. E uma veio mostrar pra mim fotos dela grávida, lá do Senegal. Mostrou foto do menino, tem perfil no Face com o sobrenome dele, do meu ex. E assim, falando que era o filho dele, que eles tinham tido um relacionamento, que ela tinha tido um filho com ele. Depois apareceu uma outra mulher lá das Filipinas, falando pra mim que tinha tido um filho com ele também, que ele não tomou responsabilidade pela criança e que ele não ajudava. E no caso ali, eu acho que ele mandava dinheiro pra ela ou alguma coisa assim por mês, mas que ele não tinha responsabilidade afetiva nenhuma com a criança. E eu assim, cara, minha cabeça como pá, 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 quase explodindo, porque
Mano, eu já tava grávida, eu não tinha a menor intenção de abortar, eu não tinha. E eu vi que eu tava numa furada federal e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Porque eu não queria terminar, eu tava apaixonada e eu tava grávida e aquilo tudo acontecendo e eu simplesmente, era um turbilhão na minha cabeça, era muita coisa. Fora a minha gravidez, que até o último mês eu vomitei quase todo dia. Então, assim, eu tinha que tomar remédio, mano, pra conseguir trabalhar. Eu me lembro que eu trabalhei num... Ai, não me lembro como que era o nome. Um campeonato enorme que teve aí de futebol lá no Maracanã. E no Maracanã? Ai, nesses estádios aí de futebol da vida. E eu me lembro que eu trabalhava como promotora de eventos, eu tinha que tomar remédio para eu conseguir trabalhar, porque eu tinha que me sustentar e eu vomitava o tempo inteiro. Então era assim, foi muito conturbada a minha gravidez. Não foi uma gravidez assim, em paz, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada e eu não sabia como que eu ia resolver. Mas eu já falei demais da parte da gravidez, tá? Agora eu vou pular pro final de quando eu tive a Valentina e depois eu vou contar como que eu vim parar aqui, porque já tá demais essa parte aí da gravidez, ok? Então vamos lá. Final da gravidez. A gente não tinha nenhum planejamento de como que a Valentina ia nascer, mas essa minha amiga daqui da Suécia falava muito pra mim que eu tinha que ter o bebê na Suécia. Ela batia o pé comigo que eu tinha que ter o bebê na Suécia. E eu falava isso com ele, mas ele não estava interessado nisso. Ele sempre falava pra mim que não tinha necessidade, que é isso que você quer, mas não tem necessidade e tal. Enfim, ele falava um monte de coisa pra mim, que não tinha necessidade do bebê nascer na Suécia, que o bebê podia nascer no Brasil. E eu estava num relacionamento com ele, não com a minha amiga que morava aqui na Suécia. Então eu tinha que escutar o pai da minha filha, não tinha que ficar escutando outras pessoas. Era o certo a fazer, na minha opinião. E aí eu ia deixando passar, ia deixando as coisas acontecerem, né? Era tão conturbada a minha gravidez que eu não queria ficar tendo muito trabalho pra pensar. A coisa que ele me ajudou a fazer foi montar um quarto pra mim. Comprei cama, comprei as coisas da Valentina e tal. E isso tudo ele me ajudou. E aí fui fazendo as coisas pra poder viver ali naquele ambiente que eu já tinha preparado pra mim, né? Junto com os meus pais e tal, também com uma estrutura, né, com pessoas pra me ajudar e tal, se acontecesse alguma coisa, enfim. Porque ele tava muito ausente também. Ele trabalhava 28 dias e ficava 28 de férias. Então ele ficava muito ausente. Depois que eu descobri das crianças, eu não tinha o que fazer, né? Ele já tinha os filhos dele aqui, eu ia fazer o quê? Eu fiquei muito chateada, mas era o que era, a situação não ia mudar. Às vezes ele vinha pra Suécia também pra poder visitar os filhos. Então eu ficava muito só em casa, sem ele, digamos assim, porque eu tinha minha família, né, pra apoiar. Passar um pouco de blush. E o que acontece? Nem o parto a gente planejou. Eu me lembro que quando tava chegando no final já da minha gravidez, ele tava também no final do embarque dele. Então ele falava muito pra mim. Eu comecei a falar pra ele sobre o tampão e tal. E ele falava muito pra mim: então acho que tá na hora. O tampão saiu, acho que tá chegando a hora e tal. Tomara que ela espere por mim, não sei o que. Sempre foi muito carinhoso. E aí aconteceu o dia eu estar com a mala arrumada e inventar de ir pra festa de aniversário do meu primo lá em Niterói, do outro lado da cidade. Na época eu morava em Paciência, que é na zona oeste do Rio, e fui lá pra Niterói, pra São Gonçalo, na verdade, pra festa de aniversário do meu primo, deixei a mala em casa, achando que tudo ia ficar bem. Tava com tipo 38 semanas, uma coisa assim. E ele foi comigo e tal, a gente tava na festa e tudo mais. Fui ao banheiro fazer o xixi, meu tampão saiu. E aí eu falei pra todo mundo, meu tampão saiu. Muito. Era muito. Era tipo uma geleia, assim. Muito, gente. E aí todo mundo, tá chegando a hora, não sei o que. Mas aí eu falei pra ele e ele tentou me acalmar e só falou, vamos dormir. Fui dormir. Quando eu deitei do lado dele, virei de lado, eu escutei tipo um balão estourando. Puf!
a cama toda molhada. Foi-se embora toda a minha água. E comecei o trabalho de parto. Aí foi uma correria total, porque eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nenhum. Não tinha como ir para um hospital particular, porque meu plano não cobria, que eu comecei o plano depois da gravidez. E ele não tinha também nenhuma, assim, iniciativa de falar nada. O motorista do carro era o meu tio, me levou para o hospital. Eu, meu pai, meu tio e ele dentro do carro. A gente foi pro hospital e meu tio parou num hospital particular, falou, né? Ela tá entrando no trabalho de parto, queria que ela nascesse, que o bebê nascesse aqui e tal. Não deu pra ir porque o hospital tava cheio. A gente foi pro Hospital da Mulher, em São Gonçalo. E aí, quando chegamos no Hospital da Mulher, o doutor me mediu a minha dilatação, viu que tava muito pouca dilatação, me botou sentado numa cadeira de rodas e falou pra eu ir pra sala de espera. Só que era um Hospital da Mulher. E eles falaram na hora pra ele, né, que tava do meu lado o tempo todo: você não vai poder acompanhar, porque aqui é um Hospital da Mulher, só tem mulher lá em cima, você não vai poder ficar. E realmente, gente, tinha gente parindo na minha frente. Eu vi uma mulher parindo na minha frente. Só tinha mulheres na sala. Minha mãe que ficou sentada do meu lado durante todo o processo. Eu senti dores horríveis, tive uma experiência horrível. Enfim, pari. Só depois de parir, só depois de ir pro quarto, que ele foi. Que ele pôde ir ver a Valentina. Porque antes disso, ele não podia fazer parte de nada ali por causa das regras do hospital. Tive a Valentina e a gente saiu da maternidade. Foram 3 dias, eu acho, 2 ou 3 dias na maternidade. E pra mim aquilo ali já tava me saturando muito. Eu não queria mais estar ali dentro por causa de tudo que eu tinha passado ali. E eu decidi que a gente não precisava registrar a Valentina dentro da maternidade. Eu decidi que eu queria ir pra casa, descansar, colocar minha cabeça no lugar, respirar fora do ambiente hospitalar para poder registrar a Valentina depois. Eu sabia que não ia precisar correr tanto, porque a gente tinha uns dias para poder registrar. Ele estava lá comigo, muito bem, fomos registrar. Dias depois que ela nasceu, fomos no cartório. Primeiro a gente foi no cartório de Campo Grande, que era o mais próximo de onde eu morava. A pessoa que nos atendeu no cartório falou em alto e bom som: ele é estrangeiro? Sim, ele é estrangeiro. E ele não fala português. Na época ele falava português, mas eu não sabia que ele falava português. Então ele não pode registrar. É preciso ser feito um DNA, tudo pelo sistema público. E depois do teste de DNA feito, vocês têm que vir aqui com o teste de DNA, ele vem com o documento dele e aí sim ele pode registrar. Eu não tinha noção de que era assim, gente. 2014 minha filha nasceu. Eu não fazia ideia de que era assim. Fomos no mesmo dia para um outro cartório em Bangu. Tentamos a mesma coisa. A mesma coisa foi falada pra gente. Não, ele não pode registrar porque ele é estrangeiro, não é assim que funciona. E eu não sabia nada da lei, eu não sabia nada de nada. E o que eu pude fazer era o seguinte: era dar um nome pra minha filha e registrar minha filha. Eu registrei minha filha só no meu nome. Porque eu não queria sair daquele cartório sem o documento dela. E eu não queria, por exemplo, começar todo esse trâmite de tem que fazer um DNA, tudo pelo sistema público, blá blá blá, pra poder ele ir lá e registrar. Eu não queria fazer isso. Se eu precisasse num hospital, alguma coisa, eu não podia ir com a minha filha sem nome, sem registro de nascimento, sem nada. Eu não podia fazer isso. Então eu registrei minha filha só no meu nome. Depois disso, documento feito, tal, a Valentina com 6 meses de idade mais ou menos, a gente veio aqui na Suécia pela primeira vez. A gente conheceu os filhos dele, conheceu a mãe dele, ficamos aqui um mês mais ou menos, de novembro a dezembro de 2014. E aí, eu nunca entendi aquela viagem muito bem, mas como a Vavá era um bebê, talvez ele quisesse apresentar pra família e tal, foi o que aconteceu, né? Eu conheci as crianças, os filhos dele, finalmente, e conheci também a mãe dele, e foi muito bacana. Foi o primeiro contato da família sueca com a Valentina, e ela foi muito bem recebida, foi maravilhoso.
Voltamos pro Brasil. Eu sempre vivendo com os meus pais, gente. Sempre ali com os meus pais, tá? E até então tinha uma pressão minha pra cima dele de que eu queria viver junto com ele, de que a gente tinha que ficar junto, porque eu não podia ficar ali com os meus pais. Até porque a gente morava numa casa pequena e a Valentina gritava horrores. E os meus pais trabalhavam de manhã. Então era o tempo inteiro um bebê gritando, um ambiente tenso dentro de casa, porque tinha um bebê chorando o tempo todo e outras pessoas que tinham que sair para trabalhar no dia seguinte, mas não tinham conseguido dormir. Então era muito complicado. E ele sempre, tá, ok, ok. E a questão do registro da Valentina também virou uma coisa assim: ela já tá registrada, ela já tem uma certidão de nascimento. Então, ok. Isso passou tanto tempo que assim, foram 2 anos sem fazer nada a respeito disso, porque a Valentina estava ok, ela tinha um registro de nascimento. Na Suécia mesmo, ele não fez nada, a princípio, porque quando a Valentina nasceu, a lei tinha acabado de mudar, tinha meses que a lei tinha mudado. Uma criança sueca, uma criança filha de um sueco, ela não se tornava automaticamente sueca. Só se fosse mãe sueca, não pai. Se fosse pai, o pai que tinha que querer registrar a criança no sistema sueco para que ela tivesse todos os direitos, né, de uma criança sueca. Não foi o caso. Ele não registrou. Só que assim, o tempo foi passando e a pressão foi aumentando, né? Em relação a gente viver junto, a gente ter uma família, ter uma vida normal, né? Acabei de me maquiar muito mais rápido do que essa história, o decorrer dessa história, como vocês estão vendo, né? Porque eu já praticamente acabei. E o que acontece? Quando a Valentina fez 2 anos, se eu não me engano, foi de 2 para 3? De 2, isso mesmo. Quando a Valentina tinha 2 anos, eu dei um ultimato. Falei, agora a gente vai ter que dar um jeito. A gente vai ficar junto ou a gente não vai ficar junto. A gente vai morar junto ou não. E aí ele tinha um amigo que morava em Florianópolis. E aí ele falou, no Rio não é uma opção pra gente, né? Eu não gosto do Rio, acho que é caro, acho que é violento e tal. Meu amigo mora em Florianópolis, falou que é muito bom, quero saber se você quer ir comigo. Beleza, vamos embora pra Florianópolis. Porque até então a Suécia não era uma opção, ele não queria de jeito nenhum morar na Suécia. E ok, fomos pra Florianópolis. Valentina tinha de 2 anos. Aí lá tinha o apartamento, né? A gente tinha um apartamento alugado. Primeiro uma casa, depois um apartamento alugado. E a gente. Valentina tinha escola, tudo mais. Eu no momento não trabalhava. Eu tinha muito. Gravava até muito mais pro canal, né? Resolvi dar uma atenção maior ao canal, já que eu não tinha trabalho lá. E aí a gente ficou 12 meses morando em Florianópolis. Dentro desses 12 meses, surgiu uma pressão enorme dele em cima de mim para que eu voltasse a trabalhar. Porque a Valentina já tinha escola, né? E, inclusive, quando a gente decidiu que a gente ia viver juntos, ele falou pra mim, olha, eu tenho dinheiro para nós dois, você não precisa trabalhar. Você cuida da Valentina e a gente vai... eu vou te ajudar. E óbvio que eu aceitei, porque eu queria criar minha filha o máximo possível sem ter que trabalhar fora. E aí já nos meados assim do tempo que a gente estava vivendo na Suécia, a gente brigava muito. A gente inclusive viajou para a Suécia nesse meio tempo aí que a gente morou em Florianópolis, a gente fez uma viagem de motorhome, eu até coloquei aqui no canal. Quem me segue há anos sabe como foi, porque acompanhou. E ele começou a botar pressão em mim depois que a gente voltou da nossa viagem de férias da Suécia para que eu começasse a trabalhar. E eu falei, olha,
o negócio é o seguinte: se for para eu começar a trabalhar, eu quero estudar, fazer um curso profissionalizante para poder começar a trabalhar, porque eu não tenho estudo e eu não vou trabalhar como você quer, ser caixa de mercado, vendedora, porque eu já fiz tudo isso. E eu sei que é uma coisa temporária para mim. Eu não quero ficar ali naquela vida para sempre. Eu quero dar alguma coisa maior para minha filha. Então eu quero fazer um curso profissionalizante, porque se eu tiver uma profissão, eu sei que onde eu tiver eu vou poder trabalhar naquela profissão ali. E aí, depois de muita luta, ele me ajudou a pagar um curso, que foi o curso de design de sobrancelhas, micropigmentação e de extensão de cílios, que eu fiz lá em Florianópolis. Depois que eu comecei esse curso, eu despontei de trabalhar. Eu comprei todo o meu material de trabalho, o curso de cílios mesmo, que foi a coisa que mais me interessou. Não foi um curso que me ensinou muito na prática ali, mas eu me enfiei no YouTube e fui aprender como que colocava cílios e eu consegui. Eu finalmente consegui. Não foi fácil, mas eu me dei muito bem no assunto, porque eu sou uma pessoa que eu adoro trabalho manual e eu sou muito detalhista. Então eu comecei a despontar. Inclusive fazia cílios de pessoas assim, influentes lá em Florianópolis, sabe? Tem uma maquiadora, eu vou colocar até o nome dela aqui embaixo, porque hoje eu não me lembro mais o nome dela. Mas ela tem até canal aqui, eu acho que, se eu não me engano, ela fazia as redes sociais do Boticário. Ela tem até entrevista dela com a Anitta no canal do Boticário. Eu não tenho certeza agora, mas eu vou colocar tudo aqui embaixo pra vocês verem quem é, tá? Fiz os cílios dela, fazia os cílios das meninas, assim, patricinhas de lá de Florianópolis. Então eu tava sempre fazendo cílios. Teve uma hora que eu comecei a fazer tanto cílio que eu ficava doente, porque eu não comia. Eu ficava sempre trabalhando, fazendo cílio. Valentina na escola, tinha o transporte. Eu não precisava, então, sair de casa. Eu ficava só trabalhando. Teve uma hora que eu comecei a vender cílios. Eu abri uma loja no Mercado Livre e eu começava a vender cílios. E comecei a vender. Eu ficava todo dia. Ou eu tava fazendo cílio, ou eu tava saindo pra botar caixa de cílio no correio, porque eu comprava da China e eu revendia com a minha marca, né? Inclusive, a minha marca chamava Ultra Cílios. E aí, cara, foi maior viagem, assim, porque eu comecei a me sentir uma mulher de novo. Eu não era mais uma mãe, eu virei uma mulher de novo, porque eu entrei no mercado de trabalho de novo, comecei a trabalhar com algo que eu amava demais fazer e era uma coisa assim que tava sendo maravilhosa pra mim. Eu tava ganhando dinheiro de novo, sabe? Vendo o meu dinheiro aparecer, eu podia comprar o que eu quisesse, eu podia fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro. Então aquilo ali tava realmente me deixando muito feliz. E aí aconteceu uma coisa. Eu descobri, usando o computador do meu ex, né, que ele me emprestou, que ele tinha feito um exame de DNA na minha filha em novembro de 2014. Mais ou menos, entre novembro e dezembro de 2014, que foi a época que a gente foi a primeira vez pra Suécia. E óbvio que ele fez esse teste de DNA sem eu saber. Então aquilo ali me balançou muito. E eu fui tirar satisfação com ele, mas eu não tive coragem de falar que eu tinha visto o teste de DNA. Eu fui tentar saber outras coisas, né? Tentar saber da tal da filha dele das Filipinas, um monte de coisa. A gente começou a brigar muito. Ele tinha pavor do celular dele, de eu chegar perto. Tinha muita coisa de traição envolvida, muita coisa. E a gente começou a brigar demais. E quando foi em novembro de 2017, a gente já tinha quase um ano de Florianópolis, né, de morar em Florianópolis, a gente terminou. A gente teve uma briga horrível e a gente terminou. E eu me lembro de fazer minhas malas, ele comprou minha passagem pra eu poder ir pro Rio. Eu me lembro de fazer minhas malas sozinha, carregar tudo sozinha pro carro, fazer tudo. Minhas coisas de cílios, tudo. Minha maca, tudo. Fiz tudo sozinha.
botei tudo no carro. E no dia seguinte, inclusive, quando ele foi me levar no aeroporto, a ideia dele era me enviar num táxi, junto com a Valentina e mais, sei lá, quase 200 quilos de pertences para que eu fosse voltar pro Rio. E eu me lembro que tava uma chuva terrível em Florianópolis, estava alagado, tudo alagado na ida pro aeroporto. E foi uma gritaria dentro do carro, uma discussão, aquele carro era alugado, tudo alagado. E a gente indo pro aeroporto, porque eu tinha terminado, a gente tinha brigado, né? A gente tinha terminado o relacionamento. E eu tava sendo praticamente enxotada de Florianópolis, enviada para o Rio de Janeiro com a minha filha no colo. Porque era sempre assim, se a gente brigasse, era sempre pega a Valentina e vai embora, porque vocês são um pacote. Ela não é minha se a gente não estiver junto. Era sempre assim. Se a gente brigasse, ele mandava mensagem falando um monte de coisa romântica pra mim quando ele queria voltar, mas nunca sobre a Valentina. Nunca perguntava sobre ela. Nunca era nada relacionado diretamente a Valentina. Só se a gente estivesse bem, se a gente tivesse brigado, se a gente tivesse com algum problema entre nós, a Valentina nunca estava em questão. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês. Durante o tempo que eu morei em Florianópolis, a gente estava brigando muito, nosso relacionamento estava muito ruim, muito saturado. Eu comecei a me informar sobre o registro da Valentina, porque na minha cabeça eu já tinha assim, ó, se a gente terminar de novo, eu vou embora pra Suécia. Então a Valentina tem que estar registrada com o nome do pai, porque se ela chegar na Suécia com esse nome meu aqui, meu sobrenome, ela não vai ter direito a nada na Suécia, nada, porque ela não tem o nome do pai, ela é uma criança brasileira. E aí eu me lembro que a gente morava bem perto de um cartório que ficava no centrinho lá em Florianópolis. Inclusive, eu não me lembro o nome de ninguém que me ajudou, mas se por um acaso você conhecer alguém que trabalha no cartório lá no centrinho de Florianópolis, eu quero agradecer essa pessoa de todo o meu coração, porque foi essa pessoa que me ajudou a descobrir que eu tinha passado preconceito no cartório, porque era possível sim registrar minha filha. E essa pessoa me ajudou a fazer o adendo e colocar o sobrenome do pai da minha filha na certidão dela. Porque isso é importantíssimo. Ela tem um pai, então ela tem que ter o nome do pai registrado na certidão. Certo? E nesse meio tempo, eu fui nesse cartório e pedi para essa pessoa me ajudar. E essa pessoa foi extremamente solícita. E ela me deu um documento que ele tinha que preencher, assinar e a gente tinha que levar para o cartório. Foi complicado conseguir essa assinatura e esse documento preenchido pelo meu ex, porque já estava muito confortável a situação de não registrar a Valentina e ele não estava nem um pouco interessado. Então eu me lembro de um dia chegar para ele, pedir para ele assinar, ele ficar deixando para depois, até o momento de que ele teve que embarcar e o documento ficou um mês na minha mão sem ele fazer nada. Enfim, foi muita coisa aconteceu até que esse documento tivesse sido preenchido e assinado por ele e que eu tivesse levado ao cartório. E aí eu levei o documento pro cartório e a pessoa lá enviou pro Rio, né, o adendo, que era, no caso, eu acho que era pai legal, uma coisa assim, que era o nome da coisa do adendo lá. E aí o nome dele foi incluído, o nome dele e dos pais dele foram incluídos na certidão de nascimento da Valentina, porque, né, ele era o pai naquele momento ali. Eu já tinha certeza desde o princípio que ele era o pai, mas naquele momento eu já tinha aquela raiva no meu coração, porque eu sabia que ele também sabia que era o pai, desde 2014, o ano que a minha filha nasceu. Então, eu fiquei assim, ela tem que ter o nome dele, porque ele sabe que é pai. Por que ele não tá fazendo esforço para registrar se ele sabe que é pai? Entendeu? E aí quando eu voltei pro Rio de Janeiro, em dezembro de 2017, eu já tava na minha cabeça com o seguinte: a gente terminou de novo, eu não aguento mais isso, eu acho que é demais pra mim, esse relacionamento, esse cara não é saudável, a gente briga muito, a gente era apaixonado um pelo outro, eu acho que nunca foi amor, foi um relacionamento extremamente tóxico, a gente fazia mal um pro outro porque a gente brigava muito, mas era uma coisa que, assim, tava inviável a gente ficar num relacionamento e ficar brigando o tempo todo na frente da Valentina. Então eu botei na minha cabeça, bom, a gente terminou, eu vou pra Suécia, eu vou ter uma grana que eu juntei, né, porque eu trabalhava, vendia meus cílios,
E eu tinha várias outras coisas de valor que eu podia vender também para poder juntar uma grana para eu poder ir para a Suécia. E aí quando eu cheguei no Rio, eu falei com a minha mãe, né, como foi tudo, que eu praticamente fui enxotada de Florianópolis, fui colocada para fora, né, com mala e cuia para o Rio de Janeiro, sem ajuda nenhuma. Eu me lembro da dificuldade que foi tirar minhas malas, minhas coisas todas daquela esteira rolante do aeroporto no Rio de Janeiro para poder levar até o portão de saída do aeroporto para poder aí sim chegar alguém e me ajudar, né? No caso, meu pai estava lá me esperando para me buscar. E aí, finalmente, eu falei pra minha mãe, eu vou comprar minha passagem e vou pra Suécia. Acabou. Eu não fico mais aqui no Brasil. Eu sei que eu tenho o direito de viver na Suécia, eu tô passando por um monte de coisa aqui. Eu trabalho pra caramba e ganho muito menos do que eu deveria. Eu vou pra Suécia, eu vou trabalhar com cílios lá e design de sobrancelha e seja lá o que for, e vou viver na Suécia. Eu vou dar meu jeito, vou viver na Suécia. E eu tinha o apoio dessa minha amiga, né, que morava aqui e que mora aqui. Então ela sempre me ajudou e tal, psicologicamente. E quando eu cheguei aqui também ela me ajudou muito, muito mesmo. Então eu comprei minha passagem. Minha mãe me ajudou, comprou pra mim no cartão dela. E isso foi em novembro ou dezembro. Quando chegou em janeiro, ele começou a mandar mensagem pra mim. De novo, ai, que eu tô com muita saudade, ai, que não sei o que, ai, vamos voltar, não sei o que, vamos conversar, tal. E aí isso em dezembro, foi em dezembro. E aí ele tava embarcado, né? Quando ele desembarcou, eu falei pra ele me perguntou se podia ir lá em casa, na casa dos meus pais. E aí eu falei que sim, que ele podia ir e tal. E aí quando foi em janeiro, ele apareceu lá, de bermuda, se eu não me engano, de chinelo, com uma mochilinha. E eu fiquei pensando, né? Esse cara tava onde? Que ele não mora no Rio, não tem casa aqui. Falou pra mim que acabou de desembarcar e apareceu aqui de chinelo, de bermuda. Será que tá? As coisas dele estão no hotel, né? Foi a primeira coisa que eu percebi, gente, porque até então ele sempre chegava pra mim, assim, chegava lá em casa, com mala, que ele vinha ou do aeroporto, ou do heliponto, ou do navio. E aí eu achei estranho, né? Aí tudo bem. Ah, não, que e as coisas estão na casa de um amigo e tal. Ok. Mas até naquele momento ali, gente, eu já tava saturada já. Era tanta mentira, era tanta coisa que ele falava pra mim, que eu já tava de saco cheio. E aí, eu não acreditei, né? Achei estranho e quis saber melhor aquela história. No final das contas, fui descobrir que ele tava na casa de uma mulher, lá em Niterói, que ele já tava de malicuia na casa da mulher, que ele tinha conhecido quando a gente ainda estava em Florianópolis, mas disse ela não teve um relacionamento com ele, que eles só se conheceram, mas não tiveram nada, só estavam tipo se comunicando um com o outro. E só quando ele estava em janeiro lá no Rio de Janeiro que eles tiveram alguma coisa. Mas ele já estava de malicuia na casa da mulher. E aí ele falou pra mim, depois de muito desmentir, ele falou pra mim que tava lá na casa da mulher, mas que ele não queria ficar com ela. Falou um monte de coisa negativa sobre a mulher que eu não vou repetir aqui, porque se essa pessoa estiver assistindo, eu não quero nem que ela saiba as coisas que ele falou pra mim, tá? Até porque ele fazia isso ao contrário também. Ele falava muito mal de mim pra todas as mulheres que ele conhecia, que eu era uma péssima mãe, que eu era preguiçosa, que eu era isso, que eu era... Falava um monte de coisa feia sobre mim. Então, como eu não gostaria de ouvir também o que ele falava de mim para as outras, eu não quero falar aqui o que ele falava das outras para mim. Mas esse é só um sinalzinho, uma bandeirinha vermelha assim, ó, que fica sacudindo na tua cara quando um cara estiver com você e ele ficar falando muito mal da ex dele. É uma bandeira vermelha, tá? Cuidado, porque tudo que ele fala mal da ex dele pra você, ele vai falar mal de você pra uma outra mulher também, tá? E aí, enfim, ele falou pra mim, não quero estar com ela, a gente acabou de se conhecer, mas eu quero voltar pra você. E aí, eu, idiota, falei, olha só, antes de qualquer coisa, eu vou contar um negócio pra você. E aí depois você decide se quer ficar comigo ou não.
Quando a gente terminou, eu vim pro Rio, tava muito magoada e tava com a minha cabeça já certa de que eu queria viver na Suécia. Eu comprei a minha passagem e a da Valentina e a gente tá indo pra Suécia em fevereiro. Isso era janeiro, tá? Ai, tá bom, você vai pra Suécia? Não tem problema, a gente vai junto. Eu vou estar trabalhando quando você for, mas a gente vai viver na Suécia. É seu sonho viver na Suécia, então a gente vai viver lá. Ah, então tá. A gente voltou, né? Pra que eu vou sozinha pra Suécia se a gente tá junto e pode viver junto? Fazer um felizes para sempre, não é verdade? E aí, ficou combinado assim. Inclusive, ele até falou pra mim que quanto foi a passagem, vou pagar, não sei o que. Eu falei, eu já comprei a passagem, tá? Comprei a passagem, minha mãe me ajudou, comprou no cartão dela. Guarda seu dinheiro. Que até então eu já tava de saco cheio dessa história de dinheiro, porque era sempre o motivo das brigas. Nunca era dinheiro, mas quando ficava bem cabeludo a história, ele começava a jogar na minha cara o dinheiro, que era ele que pagava as coisas, que eu não sei o que meu trabalho não dava o suficiente pra sustentar as coisas, blá blá blá, enfim. Então eu já tava de saco cheio dessa coisa de dinheiro. Então eu fiz questão de falar pra ele que eu já tinha comprado a passagem e não queria dinheiro nenhum, né? E aí resolvemos viajar. Fomos viajar, como a gente sempre fazia. Fomos pro Nordeste. E aí, durante a viagem, a gente fez muitos planos. A gente, como é que se fala? A gente preencheu. Tá gravando ainda. Preenchemos como fala, gente? Um formulário de pedido pra Valentina ir pra creche. Já tinha até o endereço. A gente colocou o endereço da cidade que os filhos dele moram aqui na Suécia, que a gente ia morar lá, né? O planejado era esse, porque aí a gente ia ficar perto das crianças e ia ficar todo mundo perto, unido, né? E aí, Valentina já tinha creche, né? Supostamente, ela já tinha até creche. E a gente estava vendo reality show de construção de casa na Suécia, de como que a gente ia fazer, que se a gente ia comprar alguma coisa, se a gente ia alugar a princípio, porque a gente até então já tinha tido uma casa na Suécia. A gente morou 9 meses na Suécia, né? Uma vez. E na cidade que os filhos dele moram. E aí a gente tinha várias ideias. Ai, gente, terminei de me maquiar, não vou fazer mais nada não. Maravilhoso, eu vou só conversar agora com vocês. E aí, até então tava tudo combinado, né? A gente ia viver juntos, ele já tava vendo apartamento, inclusive a mãe dele se despencou da cidade que ela mora de carro, mãe dele já velha, foi lá no apartamento ver se o apartamento prestava, já que a gente estava muito longe para poder ir, né, pessoalmente. Ele fechou tudo, gente. Já tinha tudo esquematizado pra gente viver na Suécia. Ele sabia que eu ia chegar aqui primeiro, ele ia chegar depois, mas ele não tinha problema nenhum em relação a isso. E a gente ia ficar junto, tudo bem. E aí eu vim logo depois do meu aniversário de 30 anos. Eu coloquei como meta na minha vida que eu tinha feito meus 30 anos e a mudança da minha vida ia começar ali e que eu ia vir para a Suécia, não importavam as circunstâncias, e eu ia ficar aqui, né? Eu ia fazer minha vida aqui. E aí cheguei aqui. O que eu fiz? Eu poderia ter ido direto pro apartamento lá, né? Mas agora eu não me lembro, gente, se ele já tinha mesmo comprado ou alugado o apartamento ou não, se já estava fechado o negócio ou não. Eu não me lembro. Eu só me lembro que quando eu cheguei aqui, eu ao invés de ir pra lá, não fui pro tal do apartamento. E ao invés de ficar na casa da mãe dele, também não fiquei. Porque eu decidi que eu ia ficar com a minha amiga em Estocolmo, na casa dela, no apartamento dela. E ela foi super solícita, ela tinha um filho da mesma idade da Vavá. E assim, a gente viveu juntas, né? Ela me ajudou, me teve na casa dela, eu não tinha que pagar nada. Ela só abriu as portas pra mim e me aceitou na casa dela. E nesse meio tempo a gente tava conversando, né? Em contato, eu e ele e tal. E aí
aconteceu o seguinte, eu cheguei, era inverno, tava nevando muito, a gente não tava acostumada com nada disso, até então a gente nunca tinha visto a neve. E aí a gente chegou e o apartamento da minha amiga era pequeno, cara. E assim, os dois, a Valentina quando chegou, ela tumultuou muito a rotina do filho da minha amiga. Porque eram fusos horários diferentes, a alimentação era diferente, os hábitos eram diferentes, então assim, ficou tudo muito confuso. A gente estava num período muito grande ali de adaptação. E as crianças brigavam muito, e as crianças gritavam, corriam pelo apartamento, e a gente ficava maluquinha. E essa minha amiga trabalhava com cílios também. Então, assim, a gente estava tentando ali administrar tudo de uma vez. Criança, ela fazendo cílio dentro de casa, um monte de coisas juntas. A gente preparar comida para as crianças, a gente também ter um pouco de lazer. Era muita coisa, muita coisa. E aí eu acabava ficando meio que atordoada e no meu espaço mental eu não tinha tempo de ficar o tempo todo mandando e-mail para ele, ou ligando, ou tá em contato. E esse foi o motivo de uma briga, porque ele achou que eu não estava dando conversando o suficiente com ele, ou dando atenção suficiente para ele. E eu expliquei, né, que eu tinha duas crianças dentro de casa, uma delas doente, a Valentina também estava meio que doente, eu também estava meio que doente. Na época a gente estava tudo com uma coisa aqui que a gente fala mog hook, que é a pessoa ficar vomitando, ficar com diarreia, tudo junto. Era muita coisa, gente, era muita coisa, era estresse total. E eu não tinha tempo de ficar, ai meu amorzinho, o tempo todo. Não tinha como, porque eu tava ali, né, cuidando da minha filha e vivendo naquele ambiente ali do apartamento que era muito estressante. E aí eu falei isso pra ele, né? Tinha ido pra casa da mãe dele também passar uns dias, fiquei sem poder me comunicar de lá e tal, mas estava com a mãe dele, ele podia se comunicar com a mãe dele, sabia que eu tava lá. Enfim, brigamos por causa disso. E aí não bastou 3 minutos de discussão para eu poder receber uma mensagem de um perfil fake no meu Face. Se eu não me engano, era a minha página do canal, na época que eu tinha uma página do Face, que eu tava sempre atualizando, né, sobre o canal. Se eu não me engano, foi lá que eu recebi essa mensagem. Uma pessoa falando assim: oi Mariana, tudo bem? Te acompanho faz um tempo. Eu faço parte de um site de relacionamento chamado Brasil Cupid, onde eu conheci meu ex. E tem um rapaz que parece muito com seu esposo, que até então eu colocava ele nos meus vídeos, né? E aí ela me mandou o link do perfil do cara. E aí quando eu fui lá era ele. Ele tinha feito um perfil novo, com fotos novas, e ele tava procurando um relacionamento. A gente tava junto e ele fazendo isso. E aí eu falei, cara, já era pra mim, já era, tô de saco cheio desse cara. Já aconteceu tanta coisa, já fui tão humilhada nesse relacionamento. Nem contei pra vocês. Quando ele chegou lá em casa de bermuda e chinelo, em janeiro, que eu achei super estranho, ele tava mesmo morando com essa menina, né, que ele tinha acabado de conhecer. Tava de malicuia já na casa dela. E uma situação extremamente ridícula e humilhante foi que eu cheguei a ir na casa dela. Eu fui em algum lugar com ele, acho que foi no aeroporto, alguma coisa, não me lembro, acho que foi no aeroporto. E ela tava lá com a mala dele, com as coisas todinhas dele, pra devolver pra ele ficar comigo. Olha eu, gente, levando um troféuzão desse pra casa, passando uma humilhação dessa. E teve uma coisa que essa mulher falou pra mim que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: vocês estão num relacionamento falido. Foi uma atitude assim meio que desesperada da parte dela de me fazer desistir dele, porque até então ela tava insistindo, né, que ele deveria ficar com ela, que a gente estava num relacionamento falido e que eles dois tinham futuro e a gente não. E eu entendo ela. E hoje eu acredito que realmente eu tava num relacionamento falido com esse cara e eu não queria enxergar. Eu não queria largar o osso, entendeu? E aí bastou alguns dias em Estocolmo só, depois da minha viagem, para poder ele já botar o perfil dele ativo lá no Brasil Cupid e já tá buscando mulher de novo, né? E aí eu decidi, eu falei, cara, eu não aguento mais esse relacionamento, você pedindo atenção o tempo inteiro e nessa doença sua de que eu não posso respirar 3 segundos e você já fica falando que eu não tô te dando atenção.
Eu não tenho tempo nem energia pra isso, acabou, não quero mais esse relacionamento, parou por aqui. E aí, quando a gente terminou, eu me lembro que eu tinha um cartão dele, né? Um cartão de débito que ele botava dinheiro pra mim e eu comprava as coisas, comprava comida, ia vivendo, né? No começo, quando eu cheguei em Estocolmo, eu não tinha renda nenhuma. E eu me lembro que a primeira coisa que aconteceu foi esse cartão acabar. Ele não botou mais dinheiro nenhum no cartão. E aí eu fiquei desesperada, comecei a vender minhas coisas pra poder sobreviver, né? Fazer cílio, dar o dinheiro todo na mão da minha amiga, porque eu morava junto com ela e tinha que pagar, tinha que ajudar, né, com as contas em casa. Passei momentos horríveis. E finalmente ele mandou um e-mail pra mim falando que o meu sonho era viver na Suécia, o sonho dele era viver no Brasil e que era isso aí mesmo, que ele ia ficar no Brasil, que ele falou até de que ia fazer trilha nas montanhas em Minas Gerais, que ia fazer uma porrada de coisa e a gente realmente terminou nosso relacionamento. E aí eu comecei a buscar maneiras, né, de ficar na Suécia, porque até então eu tinha ido pra Suécia como turista, como uma criança brasileira, apesar dela ter o sobrenome do pai, ela não era sueca, porque não é assim que funciona. O pai que tem que aplicar para a criança virar sueca e ter todos os direitos na Suécia. E ele chegou a mandar um e-mail para mim e falar que ele estava disposto a ajudar com tudo que fosse preciso, porque era muito melhor para minha filha que ela tivesse o documento dela sueco, que a vida dele ia ser mais fácil, blá blá blá, pipipi, popopó. Mas as atitudes não condiziam com todas as palavras que ele escrevia no e-mail. Ele não era aquela pessoa assim solícita em atitudes. Ele escrevia muita coisa, textões, mas fazer mesmo ele não fazia. Então eu tive que fazer muita coisa sozinha. Primeiramente eu tive que pedir ajuda da imigração para ficar aqui, porque até então eu era uma turista. Meu visto ia acabar em 3 meses, né, para ficar aqui. Ou eu ia ter que pedir uma extensão do meu visto de turismo para tentar ir resolvendo a papelada da Vavá, ou eu ia ter que pedir uma outra maneira de ficar aqui, explicar para a imigração, né? Uma outra maneira de ficar aqui e ter os direitos aqui da minha filha como sueca. E aí eu levei tudo na imigração, documentação, que ela tinha o nome dele, exame de DNA, e-mails, tudo. E a imigração me ajudou. A imigração me ajudou a ficar aqui. A imigração me deu lugar para morar, me deu ajuda financeira e eu só tenho que agradecer porque foi extremamente importante para mim essa ajuda da imigração. E depois de 1 ano e pouco de luta, eu consegui o meu visto para ficar aqui. Assim, gente, não existem regras para isso que aconteceu comigo. Não tem nada escrito de que é assim que tem que ser. Foi Deus mesmo que abriu uma porta pra mim pra ficar aqui na Suécia, porque eu não conheci ninguém até hoje na Suécia, e olha que eu conheço gente pra caramba, que tenha passado pela mesma situação que a minha, e que tenha conseguido ficar aqui, e que tenha conseguido um visto pra ficar aqui, nas condições que eu vim, né, como turista, com uma criança que não era registrada na Suécia, enfim. Eu passei muita dificuldade, graças a Deus a gente nunca passou necessidade, eu e minha filha, a gente sempre teve anjos de Deus em volta de nós para nos ajudar. Então, assim, minha família estava sempre em contato. Primeiramente, né, a primeira pessoa que me ajudou quando eu cheguei aqui foi essa minha amiga que eu morei na casa dela, no apartamento dela lá em Estocolmo, me ajudou com tudo, gente. Até a calcinha dela ela me emprestava se precisasse. Dinheiro, deu vontade de comer um doce, ela vai lá, toma, vai, compra. Você não vai sofrer, você não precisa sofrer porque você tá aqui. Sempre me ajudou, sabe? E passei por muita coisa até que o meu visto foi aprovado. E nesse meio tempo, logo depois que eu cheguei aqui, uns meses depois que eu já tava com a minha cabeça feita de que eu não queria mais relacionamento com meu ex, que tinha acabado mesmo, que eu queria partir pra outra, não queria mais aquilo na minha vida, eu conheci o meu companheiro, que eu tô com ele até hoje. Já são 4 anos juntos, quase 4, né? Porque vai fazer em agosto, 4 anos. E assim,
nem tenho o que falar. É só alegria, completamente diferente. Eu não posso falar mal dos homens suecos, porque o meu companheiro é sueco. E ele um é água e outro é vinho. Eles são completamente diferentes, sabe? Todos os defeitos do outro são as qualidades de um. Então, não tem nem como comparar. Mas assim, basicamente é isso. Falei pra caramba, mas falei da minha gravidez, falei de como conheci meu ex, falei de tudo que aconteceu pra gente ficar junto e terminar, falei das tretas, falei de como eu cheguei aqui, falei do que eu fiz, pedi a imigração ajuda, expliquei toda a minha situação, foi criado um caso, o caso foi estudado, fui para entrevistas várias vezes para poder explicar melhor a situação. E aí, no final das contas, Deus me abençoou e me deu um visto para ficar aqui. O meu ex não me ajudou em nada, absolutamente nada. Eu lutei sozinha para estar aqui. Como eu disse, ele se ofereceu para ajudar, mas na época eu não acreditava mais em nenhuma palavra do que ele falava, porque não existia confiança no nosso relacionamento e porque ele estava acostumado a escrever e-mails para mim como se eles fossem declarações, para se um dia ele precisasse usar isso contra mim de alguma forma. Ou seja, nos e-mails ele sempre escrevia de uma forma muito solícita, muito amigável, mas as atitudes dele eram completamente diferentes das palavras que ele escrevia. Então, eu consegui tudo que eu consegui até aqui foi obra de Deus, foi porque eu lutei para conseguir. Ele não me ajudou em absolutamente nada. E não me ajuda até hoje. Ele me paga uma pensão, um valor irrisório, que é o teto do que é obrigatório pagar aqui na Suécia. E é só isso. Não tem um alfinete de presente de aniversário para Valentina, não tem uma ligação. Há 4 anos que eu moro aqui, não tem uma ligação, não tem uma mensagem para Valentina. Oi, tudo bem? Você tá viva? Inclusive, no último Natal ela passou com a avó, que é a avó paterna dela. E ele ligou pra mãe para falar qualquer coisa que seja, não sei porque eu não tava lá, mas a minha filha contou pra mim. O meu papai ligou pra minha avó. E a minha avó contou pra ele que eu tava do lado dela. Sabe o que ele disse? Ok. Ele não fez questão nem de falar com a minha filha quando ele teve a oportunidade. Então, é isso. Estou aqui. A minha trajetória em outros sentidos você também vê por aqui, porque eu também posto vídeos sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa sobre a minha vida aqui na Suécia, deixa nos comentários, que eu vou fazer um vídeo assim que eu puder. E é isso aí. Gente, fiz essa maquiagem tão rápido hoje que eu tô me acostumando já, hein? A fazer essa maquiagemzinha aqui bem básica. Tem um vulcão aqui, gente. Misericórdia. Mas é isso, gente. Muito obrigada você que assistiu até aqui. Que videozão, hein? Esse eu acho que eu me superei. Deve ter quase umas 2 horas de vídeo. Misericórdia. Mas é isso. Vida que segue. Sucesso pra vocês. Muito obrigada mais uma vez. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, compartilha com alguém que tem paciência e quer saber como foi a minha história até chegar aqui. E é isso aí. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!